Com relação à fala do presidente, eu acho que a gente tem que tomar a fala do presidente com cautela, né? O presidente não é um técnico, não é um jurista, nem tem que ser. Ele, quando fala isso, ele fala como cidadão. O Supremo Tribunal Federal não é tema para chefe do executivo tratar, né? Então, obviamente, ele fala como cidadão, como liderança política, e ele levanta uma discussão muito importante, eu acho, que é a discussão da questão da publicidade das decisões do Supremo, não das decisões, as decisões têm que ser públicas, vamos colocar as coisas com... A transparência é uma obrigação, a própria Constituição determina, mas a transparência ocorre tornando-se pública a decisão. O presidente da República, em nenhum momento, falou que não deveriam ser públicas as decisões. Isso precisa ser falado em favor dele. Teve gente que foi para a imprensa e criticá-lo, dizendo que ele é contra a publicidade. Não, ele só falou que ele acha que deveria ter um modelo semelhante ao que é nos Estados Unidos, não é exatamente isso, mas semelhante, de que você, vamos dizer, faz a reunião entre os ministros, você compõe a decisão colegiada, vamos dizer, discretamente, secretamente, mas torna pública a decisão colegiada. Então, não é que é não tornar pública, é não tornar pública a decisão de um ministro. Bem, o que eu tenho a falar com isso? Há um pressuposto na fala do presidente que eu discordo, né? E os fatos estão aí para demonstrar de que isso preservaria o Supremo. Não é verdade. Pode até preservar a pessoa de algum ministro, mas o Supremo não. Acabamos de ter uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ampla, de opinião pública, que mostra que a Suprema Corte americana, pesquisa feita em julho, mesmo adotando esses métodos mais discretos, que ela está no maior desgaste da sua história recente. Ou seja, é natural numa democracia a Suprema Corte sofrer críticas da opinião pública e ter desgaste junto à opinião pública. E muitas vezes ela tem que ter desgaste pelas razões corretas. Imagina se tivesse o Supremo Tribunal, a Suprema Corte alemã, o Tribunal Superior da Alemanha, tivesse barrado a ascensão do nazismo que ele poderia ter feito no caso Prússia versus Reich. Se tivesse feito isso, teria um imenso desgaste com a população da Alemanha e teria salvo a humanidade. Então, ou seja, nem sempre o desgaste... Tem que entender isso, o desgaste do Supremo, às vezes, é desejável, porque o Supremo é uma instituição antimajoritária. Ele tem por papel principal ir contra as maiorias, quando as maiorias estão equivocadas, quando elas estão erradas. Por não cumprir esse papel, o Supremo permitiu os abusos da Lava Jato por suas inações. O Supremo tem que cumprir esse papel. Por não cumprir esse papel, permitiu o golpe contra Dilma. Então, é necessário que ele cumpra esse papel antimajoritário que implica, sim, desgastes ocasionais. Quem não está disposto a isso, que não seja ministro do Supremo. Ministro do Supremo não é para ir para restaurante, é para comer por iFood mesmo. Esse é o que a pessoa assume para a sua vida quando resolve ser ministro do Supremo. Porque resolve assumir um cargo cuja natureza dele é ser antimajoritário. Então não pode ser uma pessoa que ache ruim as críticas. Ao contrário, tem que ouvir as críticas, porque o Supremo no nosso sistema é a instância final de decisão. Não há o que fazer em relação a uma decisão do Supremo a não ser criticar e criar aquilo que os alemães e o Lênin Streck aqui chama de constrangimento epistemológico, ou seja, é você ouvir a crítica como ministro e procurar melhorar a sua futura decisão. É a única forma de controle democrático que há. Querer inibir essas críticas é querer matar a democracia em termos da jurisdição. Por isso que o presidente tem que ter cautela quando faz essas críticas. Essa é uma questão. Agora, noutra dimensão, o presidente está corretíssimo. O Brasil é o único país do mundo que televisioniza, aí, não sei como é a expressão, passa pela televisão julgamentos penais. No mundo civilizado, nem jornalista pode ingressar no ambiente de um julgamento penal. Nem jornalista pode tirar foto, perdão. Nem fotógrafo pode ingressar. Você pode ver que nos filmes americanos aparece sempre um cara desenhando a figura do réu, tá? Porque não pode ter fotógrafo. Porque o processo penal é diferente. A função primária do processo penal é garantir o direito do réu que está ali. E a opinião pública, normalmente, é acusadora, né? Tende não a promover julgamentos, mas a promover linchamentos. Então, para evitar o linchamento,
O julgamento penal sempre é discreto. E, no nosso caso, nós televisionamos o julgamento dos penais do Supremo, que é um equívoco. Embora haja um acerto ao televisionar, a meu ver, as ações de inconstitucionalidade, porque essas tratam de grandes questões políticas e morais que afetam a sociabilidade. A sociedade tem direito a acompanhar cada momento delas. Então, vejam que é uma questão a ser debatida. A posição do presidente é correta. Precisamos debater esse tema para melhorar a qualidade democrática da nossa jurisdição. Alguns julgamentos não devem mesmo ser tão públicos, como é o caso dos julgamentos penais, porque tendem a produzir linchamento, né? E, por outro lado, outros julgamentos, como as das ações de inconstitucionalidade, de controle de constitucionalidade, devem sim ser públicos, porque dizem imediatamente respeito à sociabilidade. E, por último, ministro do Supremo que não quer sofrer crítica, saia do cargo, não é obrigado a ficar lá. Tem que saber que, como é o último a decidir no sistema, tem de ser criticado, porque senão não há outro modo de você corrigir algum erro, né? Nós fomos totalmente contra o quê? Os ataques ao Supremo. Né? Todo mundo aqui se manifestou, eu inclusive fui muito incisivo nisso, é contra os ataques que o Supremo sofreu como instituição. Agora, a única forma de você evitar ataques, de você manter a democracia, é permitir a crítica fundada às decisões. Né? O constrangimento epistemológico, sem isso, não há democracia na jurisdição constitucional. Isso quem fala não sou eu, é a quase totalidade da doutrina de direito constitucional. Nunca vi um doutrinador de direito constitucional falar contra a crítica a decisões do Supremo. Não há um no mundo que critique. Professor, perguntando na lata, a população está correta em cobrar, não digo toda a população, mas setores importantes, uma ministra negra, progressista e mulher no Supremo? Sim, se for progressista. Eu sou a favor de, nessa segunda vaga, primeiro, nessa segunda vaga sai do cargo uma mulher. Eu acho que tem que ser outra mulher no lugar. Nós já temos 2 mulheres num horizonte de 11 ministros. Né? E essas questões de gênero, elas são relevantes. Elas vão enriquecer a corte. Elas não vão... É importante que a corte seja um mix mesmo, de posições ideológicas, de gênero, de orientação sexual. Falta um gay assumido no Supremo, por exemplo, também. Eu também acho. Sendo bem claro aqui, um LGBT assumido, né? Eu acho que nós precisamos dessa riqueza no Supremo. Mas, então, eu se fosse candidato à segunda vaga, não sou, sendo bem claro aqui, né? Me ofereci para, assim, participei do processo na primeira vaga, não participo do segundo, exatamente porque eu acho que tem que ser uma mulher. Né? E porque eu sei que existem muitas mulheres comprometidas com o presidente, comprometidas com uma visão progressista, mas muitas. Eu posso apontar aqui dezenas em cada estado brasileiro. Em cada estado. Né? E é evidente, dentre elas, muitas negras. Então, eu acho que tem que selecionar dentre essas. Agora, não é pelo fato de ser mulher e negra que justifica estar lá. Né? Tem mulher negra que é reacionária. Isso aí nós não precisamos no Supremo. Aí é melhor homem. Se for para ser assim, eu prefiro o homem progressista, é óbvio. Né? É evidente. Né? Mas eu acho que você aumentar a diversidade na corte é muito positivo para a própria corte. Né? Eu acho que aumenta a inteligência da corte, aumenta a capacidade dela de compreender os problemas que lá estão postos. Né? Tem perguntas, Zambarda? Tem pergunta assim sobre o ápio, né?